desenvolver o tema Arca da Aliança. Qual é o grande lance da palestra? É tirar os senhores da área de conforto. Eu vou trazer várias temáticas históricas, outras subjetivas, outras até filosóficas, e algumas, como é que se diz, alguns questionamentos possíveis ou não. Qual é a ideia disso? Depois de uns 5 ou 6 questionamentos desse, a gente vai ter um plano de fundo maior para poder contestar, contextualizar, afirmar alguma coisa. Sabemos que nas lojas antigas, que eu não peguei, eu vou fazer 10 anos de maçonaria, mas visitando eu já vi, em algumas lojas antigas, só as lembra isso, ficava uma Arca da Aliança ali à nossa direita, à minha direita no caso, e às vezes uma menorada lá de fora. Em alguns graus filosóficos ainda mantém esse padrão. Isso tem um porquê de estar ali. Por exemplo, aqui do lado de fora, ali no nosso lar, seria o primeiro momento, fazendo paralelo com o templo de Salomão de Davi, seria o primeiro momento do templo. Aqui seria a segunda sala e aqui seria a terceira câmara. O Santíssimo, o Santo dos Santos, Santo Santuário. E a Arca da Aliança ficava ali, ao lado de uma mesa, com os pães, né, não fermentados, o candelabro, a menorá de 7 braços, tinha tudo esse arcabouço no templo. E algumas lojas maçônicas, durante muitos anos, continuaram com essa tradução, uma réplica pequenininha da arca, um simbolismo, uma foto, um retrato, um quadro na parede, ficava aqui do lado direito. Eu não peguei, visitando eu já vi, mas eu não peguei na minha continuidade maçônica, nos poucos 10 anos, eu não peguei isso literalmente. Soares pegou essa apresentação da arca, menorá, cavalia direita. E alguns graus filosóficos mantêm. Bom, vamos iniciar, para a gente não ficar muito para trás. A Arca da Aliança. Em busca da verdade. Aí logo de cara uma pergunta: realidade ou mito? São dois, de fato, os obstáculos ao conhecimento das coisas. A vergonha que ofusca o espírito e o medo que, diante do perigo, dissuade de agir. Bom, isso aqui é um comentário, um texto de Erasmo de Roterdã, um teólogo. Eu gosto muito dos teólogos, não sei porquê. Descrição bíblica da Arca da Aliança. Farás uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de altura, com 1 côvado e meio de largura. Tu a cobrirás de ouro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura, ou seja, um tampo reforçado. Por favor, meus irmãos, de pé. Então vamos iniciar. Podemos sentar. A Arca da Aliança. Em busca da verdade, realidade ou mito. São dois de fato os obstáculos ao conhecimento das coisas. A vergonha que ofusca o espírito e o medo que, diante do perigo, dissuade de agir. Erasmo de Roterdã, teólogo. Descrição bíblica da Arca da Aliança. Farás uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de altura, 1 côvado e meio de largura. Tu a cobrirás de ouro, por dentro e por fora. Farás sobre ela uma moldura, um tampo pesado, de ouro, maciço, e ao redor fundirás para ela 4 argolas de ouro. Porás nos 4 cantos da arca. Isso está registrado em Êxodo 21, 10 ao 12. Só uma atenção aqui que o côvado, ou medida equivalente, estamos falando de alguma coisa em torno de 44 centímetros. É uma medida média. Por quê? Porque naquela época existiam 6 medidas diferentes para côvado.
notar que a Arca da Aliança, ou seja, essa descrição bíblica, ela é bem diferente da cinematográfica, né? Cheia de coisas, cheia de desenho, cheia de detalhe. Era uma caixa de confecção simples, conforme a padronização que foi pedida. O Antigo Testamento fala claramente dos ditos superpoderes da Arca da Aliança. Quando foi roubada pelos filisteus, estes trataram de se livrar logo dela rápido, trouxeram de volta, pois seu povo foi penalizado com uma praga terrível, tumores cancerígenos. E também é atribuída a este artefato a queda das muralhas de Jericó, pelos seus poderes ou supostos poderes. Pessoas que tocaram inadvertidamente o objeto morreram no ato, imediatamente. Aqui eu estou falando da situação de Uzá, né? Depois, se vocês quiserem, posso passar o texto, tudo direitinho. Somente poucos escolhidos, ou seja, preparados para esse fim, poderiam carregá-la, usando os suportes e pegando eles mesmos na extremidade. Eram duas varetas de madeira, eles pegavam na extremidade. Eles não tinham contato com o objeto. O próprio Moisés tinha uma das suas faces, né, do rosto, marcada, queimada, até enrugada, por causa desse objeto, e passou a usar um véu depois da construção da arca. Estes supostos poderes espantosos levaram muitos estudiosos a concluir que a arca, ou como é chamada em hebraico, Arvon Arverit, continha algum tipo de material radioativo, como um pequeno reator nuclear, o que explicaria desde as doenças até as curas miraculosas atribuídas ao misterioso objeto. Faraó uma arca de madeira de acácia, conforme Êxodo 25:10. Foi a instrução de Deus dada a Moisés no livro de Êxodo. Depois que o patriarca libertou seu povo hebreu de 400 anos de escravidão no Egito. Os israelitas confeccionavam a arca, que foi banhada a ouro por dentro e por fora. Dentro da arca de Moisés, foram depositadas as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos escritos por Deus na pedra e dado ao próprio Moisés, no alto do Monte Sinai. Desde então, os judeus reverenciavam esta arca como uma manifestação terrena da divindade do Altíssimo, do Eterno, ou seja, um símbolo da aliança entre Deus e o povo escolhido. O Antigo Testamento descreve os poderes de Deus e o povo, o Antigo Testamento descreve os poderes fabulosos deste objeto mítico, resplandecente em fogo e luz, capaz de deter até as correntezas de rios, destruir árvores ou derrubar muralhas, como no caso é atribuído a esse artefato a queda das muralhas de Jericó. Especulação. No livro dos Reis, Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém para a Arca da Aliança. Ali ela foi reverenciada dentro do templo em todo o seu reinado, que durou de 970 a.C. a 930 a.C. e um pouco mais. Entretanto, de acordo com a história e a tradição da Arca da Aliança, ela desapareceu quando o templo foi saqueado pelos babilônios em 586 a.C. Ao longo de muitos séculos, enquanto os judeus acreditaram que ainda acreditam que a arca estava ali ou está perdida, os cristãos da Etiópia, antiga Abissínia, têm confirmado que a verdadeira Arca da Aliança existe e está guardada em uma pequena capela, uma pequena cidade chamada Aksum. Dizem que as lendas que a Arca Sagrada chegou à Etiópia há 3.000 anos, ou um pouco mais, e atrás tem sido protegida por uma sucessão de sacerdotes virgens, que uma vez escolhidos, nunca mais põem os pés para fora da capela até a morte. De Jerusalém para Aksum, a trajetória da Arca da Aliança está ligada à figura de Menelik, filho da rainha Sheba, conhecida por nós como rainha de Sabá, que em Gênesis, idioma local, é transliterado como Megista Saba, e no hebraico, também transliterado, Malkat Sheba, ou ainda no acrônimo Mequeda.
E a língua etíope era antigamente usada e falada na Etiópia, na Eritreia e em Israel, em boa parte do território em volta. Hoje em dia é uma língua morta, que só permanece como língua litúrgica. A rainha Sheba, ou rainha de Sabá, como é conhecida, ela ficou com Salomão, o rei, ficou sabendo de Salomão e foi querer entender o rei. Parece que tiveram um filho, ou seja, ela, mais do que entendimento, ela teve um relacionamento com o rei Salomão. Essa história é contada no Quebra-Negaste. O Quebra-Negaste, que é o livro da glória dos reis, da sucessão dos reis naquela terra da Etiópia. Até hoje tem esse livro que consta a sucessão salomônica desses reis, desses príncipes da linhagem direta de Salomão. Isso em terras etíopes. Segundo o Quebra-Negaste, a rainha de Sabá viajou até a cidade de Jerusalém a fim de conhecer os segredos da sabedoria do rei Salomão. Ou, o que parece, a rainha partilhou com o rei mais do que conhecimentos. Na viagem de volta ao seu país, ela deu à luz ao filho do monarca. Nasceu então o príncipe Menelik, que ficou conhecido como Menelik I. Isso demorou 9 meses e 5 dias após a rainha de Sabá ter se separado de Salomão. Na terra, isso aqui é interessante, na terra de Balanzadiraiana, ou seja, essa tradução aqui para o português não é um troço parecido com balanga andante. Aí eu fui tentar entender o porquê. É porque nessa terra havia tremores de terra, nesse local onde nasceu Menelik. Então daí vem aquela ideia que usa no carnaval de sambá, de gingá, balanga andante, é da terra tremida. E não sei se vocês repararam, tem 7 esferas de cada lado, dos mestres instalados, e aquilo balança. E tem um porquê de balançar, e para mim tem a ver com a trajetória da Arca da Aliança e está conectada a essa história. Deixa eu ver aqui. Sim, então ela deu à luz a um menino que foi chamado de Bayanaleken, que, de acordo com as lendas etíopes, ele nasceu na província de Harisien, na Etiópia, perto da Eritreia. Aos 12 anos de idade, o jovem príncipe Menelik quis saber quem era o seu pai e ouviu dizer que era o rei Salomão. Então, quando completou, aqui tem uma variação dos textos, 20 ou 22 anos de idade, Menelik foi até Jerusalém para conhecer seu pai, o rei Salomão. Então, 3 anos depois, já estando em Jerusalém, ele volta à Etiópia, volta à sua terra natal. Então ele foi acompanhado pelos filhos primogênitos da nobreza israelita, ou seja, os primogênitos de Israel. Estes judeus, sem que Menelik soubesse, assim diz a história, reza a lenda, tinham roubado a Arca da Aliança e colocado nas coisas de Menelik, na sua caravana, que se chamava na época Caravanserai. Então Menelik concluiu o seguinte: pela gravidade do fato e da arca não ter feito deles que nem fez com muitos outros que tentaram se apoderar dela, segundo as lendas, como não aconteceu nada com ninguém, Menelik achou que era vontade de Deus que a arca fosse com ele para Aksum, e o objeto sagrado ficaria com ele em seu país. Outra versão, aqui a gente vai mudar a tônica, outra versão afirma que a arca foi levada por Menelik e a que ele levou deveria ser uma cópia que foi trocada por esses mesmos príncipes de Israel que ajudaram a tirar ela do local. É muito controversa essa situação. Muita gente afirma, muita gente discorda, muita gente concorda, mas nada de concreto. Muitos historiadores, como Richard Tunstall, um pesquisador britânico que viveu na Etiópia por quase 50 anos, datou o livro, estamos falando do Quebra-Negaste, dos manuscritos, como sendo do século XIV, ou seja, anos 1300. As crônicas em idioma cópita teriam sido copiadas dos originais muito mais antigos. O livro foi escrito para validar a reivindicação dos descendentes de Menelik, que se consideravam herdeiros da realeza de Salomão. E pontuando assim, sendo os governantes do seu país, ou seja, essa sucessão salomônica, toda ela na Etiópia. Essa é, eles pontuavam, nós temos direito ao trono porque somos herdeiros de Salomão. Temos nessa nossa linhagem. Agora falando sobre sua santidade,
E eles afirmam que essa sucessão salomônica, ela jamais foi quebrada na Etiópia, até os dias de hoje. Agora vamos para um outro comentário, uma outra tônica. Sua Santidade Abuna Paulus, patriarca da Igreja Ortodoxa Etíope, isso em 2007. E ele está lá no cargo desde 1992. Ele é PhD em Teologia, nos Estados Unidos, pela Princeton University, sendo ele dotado de ser a pessoa que toma conta da igreja, ele do alto de toda essa realeza, porque ele sentado no trono de ouro, na Etiópia, ele explica: nós temos 1000 anos de judaísmo, seguidos por 2000 anos de cristianismo. Nossa religião tem suas raízes no Antigo Testamento. Seguimos a mesma dieta dos judeus, segundo as leis estabelecidas no Levítico. Os pais fazem circuncidar os meninos e escolhem nomes dos filhos entre os personagens do Antigo Testamento. Muitos observam o descanso do sábado, nem todos. O Shabá. Sobre a rainha de Shabá, ele acrescenta: o patriarca diz, a rainha Sheba visitou o rei Salomão em Jerusalém há 3000 anos, e o filho dela, o rei Menelik, aos 22 anos, foi à cidade de Jerusalém, aonde trouxe a Arca da Aliança para Sul. É uma afirmativa do Abuna Paulus. Não é mais ele que está lá, ele já morreu de outra pessoa da sucessão, que eu não me recordo o nome agora. Bom, ele continua dizendo então: Abuna Paulus, que não põe em dúvida a tradição da Arca da Aliança, nunca viu a Arca. O objeto é tão misterioso que nem o patriarca tem esse direito. O guardião da Arca é a única pessoa no mundo que tem essa honra. A Arca não permaneceu em Aksum ao longo da história. Os monges a mantiveram escondida por 400 anos. E sempre que houve o risco da relíquia cair em mãos profanas, eles abrigaram ela no mosteiro, que fica na ilha do Lago Tana, a 20 milhas a noroeste do caminho para Aksum, ou seja, um desvio, um caminho, uma rota que dá para o Lago Tanas. O Lago Tanas, ou Tana, ou Sana, ainda como é chamado, é a fonte do Nilo Azul, ou seja, de água pura, o maior lago da Etiópia. Localizada a 1840 metros de altitude, tem cerca de 3.500 metros quadrados de superfície. É muita água. E misteriosas ilhas que aparecem e desaparecem. Conforme a maré, conforme a lua, as ilhas aparecem e depois elas somem. Isso causa um certo medo nos habitantes locais, muitas histórias, muito misticismo envolvendo aquele local. Só que essa ilha que está supostamente a Arca, ela não chega a afundar toda, só parte dela. Bom, e eles usam, e lá nesse local, eles ainda usam embarcações primitivas feitas de papiro, de amarrando juncos, igual os egípcios, bem semelhantes aos egípcios. A ilha, supostamente, que encontra-se a Arca, se chama Tana Circus, ou Tana Shepard, ou Tana de Circo, depende muito da tradução, porque aqui a gente fez um trabalho em cima de um idioma morto, que é o jeito. E você não encontra na internet ninguém que fale a pronúncia corretamente. Então a gente fica na dúvida de como seria chamado. É considerada uma ilha sagrada e apenas os monges da Igreja Ortodoxa Etíope vivem lá. Imaginemos assim, vamos fazer um quadro mental. Como se fosse na visão de um viajante chegando até a ilha, ele diria, à primeira visão, à primeira vista, a ilha é um paredão de pedra, de 150 metros de altura e mais ou menos meio quilômetro de largura. O barco acerca-se de um pequeno cais quando chega para o caminho feito na rocha. Para botar o pé na rocha para você subir. Eu vi as fotos, é realmente algo muito difícil para você chegar na ilha. Então, um monge vestido de amarelo aguarda e logo faz a vistoria do barco. Por que ele faz a vistoria do barco? Porque eles baniram dessa ilha ou das cercanias as mulheres, porque eles diziam que as mulheres elas faziam aviltar o homem. Nessa ilha, segundo Abarai Micael, um dos líderes da Igreja Ortodoxa Etíope, ele diz que morram 125 noviços, monges, e alguns noviços. Então as mulheres elas foram afastadas disso há muitos anos, porque as mulheres parece que desvirtuavam os homens.
A gente que já lê há mais tempo a Bíblia, a gente vê que esse desde o começo não deu muito certo. Desde Eva. Sobre a arca, outro monge, Abagel de Caim, fala e explica que veio de Aksum para esta ilha, a fim de ser preservado dos inimigos saqueadores. Isto muito antes do nascimento de Jesus. Naquele tempo, como ele diz, né, nosso povo seguia a religião judaica, durante o reinado de Esana. Muita gente, quando vê esses filmes aí da antiga Arábia, não sei o quê, tem aquela situação camada que foge para a península. Não sei se vocês já viram isso, filme de Sessão da Tarde, filme antigo. Aquele cidadão é o retratado aqui, Esana. Eu custei a achar a correlação dele, aí nesses filmes de Sessão da Tarde me veio a mentalidade, eu comecei a pesquisar o que era ele, na Península Arábica. Ele é um monarca, ele converteu-se ao cristianismo em 303 depois de Cristo, 330 depois de Cristo. A ilha também guarda suas tábuas. O que são tábuas? Tábuas são réplicas das tábuas da lei de Moisés. Uma igreja antiga, ela era construída só com madeira e rocha, na forma circular. As igrejas etíopes antigas, tradicionais, são feitas de madeira e pedras ajeitadas, ela de forma circular, como se fosse uma oca. E no centro da igreja, na parte da adoração, tinha essas tábuas, essas madeiras, né, entalhadas, que faziam referência às pedras de Moisés, que Moisés trouxe do monte. Todas as igrejas etíopes, elas possuem suas réplicas. E diz que aqui ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que uma igreja sem tábuas, ela é tão sagrada quanto um estábulo, ou seja, a credencial da igreja funcionar, além do sacerdote, seria a tábua. E ele continua aqui que a cada 19 de janeiro, na festa chamada Tinquete, ou seja, Epifania, as tábuas saem das igrejas e são levadas pelos fiéis nas ruas das suas cidades ou aldeias locais em procissão de adoração. Como prova da conexão Jerusalém-Salomão-Etiópia, Abagel mostra que uma antiga bandeja de bronze que ainda tem poder deles lá na piscina também teria sido trazida por Menelik para Aksum junto com a arca. O único homem do mundo autorizado a olhar para a arca da aliança, ou seja, a arca da aliança israelita, segundo eles, é o escolhido pelos altos sacerdotes. A eleição escolhe um e essa pessoa muda até de nome, ele perde o nome, não tem mais nome próprio. Ele é o guardião vivo, eles chamam de guardião vivo. Eles chamam ele de um nome tribal, que vem do hebraico, mas também passou por esse idioma gente. Então, uma coisa que eu não consigo manter a interação muito legal. O nome é Atang. Tem a palavra em hebraico, mas não tem interação. E no idioma gente dá uma ideia de que ele é o único, é o escolhido, é o reverenciado pelo Altíssimo. Reverenciado pelo Altíssimo. Muito estranho isso. Foi o que eu achei. Para tomar conta da água. Ele não sai dali por nada. Como se fosse aquela vez que o sumo sacerdote de aliança, né? Uma vez por ano, tempo lá em Jerusalém, para fazer expiação dos pecados, uma vez por ano. Só que esse indivíduo, ele passa a vida dentro dessa situação, ele não sai dele para nada. Outras fontes, porém, como a reportagem publicada pela National Geographic, assinada por Candice Milan, ela tem a seguinte informação, que o guardião é o sacerdote, na época que foi feito aqui, Abba Mekonnen, só que esse também já morreu, já é outro. Cerca de 70 anos ele tinha na época, isso em 2006. Então nós já estamos, depois dele, teve mais um, estamos no terceiro depois desse aqui. No posto há pouco mais de 3 anos, na missão que só termina com a morte. Ele nunca sai da área, da capela. Os curiosos que insistem em ver a arca, os sacerdotes, né, que fica do lado de fora, não deixam nem encostar na grade, eles falam para as pessoas saírem dali, que ele não é lugar para elas. O que eles dizem? Eles respondem: quem poderá contemplar a face de Deus? Então para eles é muito santo, muito sagrado, não pode nem encostar perto. Muitos estudiosos creem que a arca da aliança jamais, vamos mudar a tônica de novo, presta atenção, jamais teria saído de Jerusalém, e que ela tinha sido enterrada debaixo do Santo dos Santos. Vimos alguma coisa passada aí, né? Que o pessoal fez o arco, aí está começando a lembrar alguma coisa assim. Exatamente no local onde ela ficaria, mas somente alguns metros abaixo,
no subsolo. Ainda os que pensam que talvez ela tenha sido levada para algum lugar no deserto da Judéia e enterrada ali, somente com o conhecimento das famílias dos sumos sacerdotes. Como morreram todos há muitos anos, aqui é caso perdido. Vamos lá, temos uma outra suposição. Na queda de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, o general Tito de Roma saqueou Jerusalém e levou consigo seus utensílios. Em uma ilustração do arco de Tito no Vaticano, é visto soldados levando uma grande menorá de ouro e o que parece ser a Arca da Aliança, e mais 2 trombetas de ouro. Há aqueles que creem que um dia esta teria sido depositada nos porões do Vaticano. Embora tenha isso em muitos livros, não tem materialidade. Isso também é uma suposição. Vamos para outra visão da coisa. Existem outras vertentes criadas pelos apaixonados da lenda, que afirmam que a arca teria sido encontrada pelos cavaleiros templários e hoje encontra-se nos porões do Vaticano também, em um cofre de segurança máxima. Vejamos. Louis Charpentier lembra, agora o texto dele: quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, não há qualquer referência à arca que saqueou, que tomou antes de incendiar o templo. Isso foi em 587 a.C. A arca, então, arde com ele, ou seja, e para Charpentier, a arca queimou nesse dia. Agora, Wagner diz que não. Wagner diz que, ora, é certo que a arca foi enterrada, porque Salomão disse que ela ficaria na escuridão. Então, baseando nessa citação de Salomão, ele diz que a arca só poderia ser enterrada, porque não podia ser visto, ou seja, não poderia ter saído também do Santo dos Santos, estaria soterrada. Charpentier ainda fala aqui, vê a prova disso num texto antigo, que se refere à arca, dizendo: quando a Arca da Aliança foi enterrada, levou-se para o Gerizá. O que é Gerizá? Gerizá é uma palavra hebraica, a transliteração para o nosso português seria um cofre, seria armazenamento ou sala de armazenagem. Acho que ela foi guardada, seria assim que eu achei de mais concreto. Continha o texto, o recipiente que continha o maná, porque estivera em contato com as tábuas da lei. Aqui estiver em contato com as tábuas da lei, dá a entender que as tábuas não estariam maná. Isso, de repente, erro. Bom, para Charpentier, ainda continua, isso não tem a menor dúvida. O camarada afirma: a arca ficou no local, escondida sob o templo, e os templários descobriram. Esta afirmação deverá ser aceita com muita circunspecção, ou seja, pé atrás, mas não deixa de ter interesse, não deixa de ser interessante. Se admitirmos por um instante a sua veracidade, a hipótese, a probabilidade, isso dá uma investigação. E torna-se até lógico pensar, porque entre 1104 e 1108, Rodrigo de Champagne e Luc de Pagny, uma espécie de aventureiros da Arca Perdida, uma correlação tipo Indiana Jones, tenham conseguido descobrir documentos que permitiram localizá-la. Eu vou ler um aqui. O trabalho dos monges de Cister, ou seja, os monges brancos, e dos sábios judeus que os ajudaram, teria considerado então, na tradução e interpretação dos textos, eventualmente fragmentados, traduzidos por Rodrigo de Champagne, que diz que depois de munidos de mais informações adequadas e depois de terem obtido com o seu alojamento local no Templo de Salomão, os primeiros cavaleiros do templo, esses teriam podido realizar escavações que os conduziram à descoberta da arca. Bom, o tempo é propício, mas a afirmação disso a gente nunca vai poder fazer até o momento. Nós vamos ter que serem descobertas novas fontes, novas escavações, coisas mais palpáveis. Isso aqui é só uma visão desse historiador, dessa pessoa que se colocou nessa situação de afirmar. Bom, quanto a isso, Charpentier cita, continua. Em primeiro lugar, comemora uma tradição oral que faria os templários, os detentores das tábuas da lei,
Então ele fala sobre o regresso ao Oriente dos primeiros templários, que foi em 1128. Assim, eles abandonaram a sua missão, ou seja, não era mais para tomar conta de Jerusalém. Então, desde lá ele veio embora e foi de forma abrupta. Então aqui há uma desconfiança dessa ordem militar, né, dotada de uma regra especial, moral. Por que eles fariam isso? Então há muitas perguntas, muitos questionamentos. Não bastaria enviar um embaixador, tanto mais do que os cavaleiros, ou seja, não precisaria mandar alguém na frente e dizer: olha, a gente parou o serviço aqui, cessou, vai cada um para o seu lugar. Não, saíram todos eles juntos. Por quê? Desguarnecer a cidade santa e sair todo mundo junto. Então isso aqui gerou muita controvérsia, tanto no meio dos arqueólogos como nos historiadores, no científico em geral. E ele fala também da força dos apoiadores, porque os cavaleiros templários tinham gente para financiar essas idas, né? São Bernardo, ele começa assim, fala sobre os apoiadores. Bem, aqui demandiei convosco nosso Salvador Jesus Cristo, o qual enviou seus amigos à santa cidade de Jerusalém, a marca de França e da Borgonha, fala da viagem do regresso. Carpentier comenta e sublima: a obra é realizada com a ajuda de nós, a gente falou assim lá, e os cavaleiros foram mesmo mandados à marca de França e de Borgonha, isso segundo a história, isso é verdade, e a Champagne, a cidade, sob a proteção do conde de Champagne, ou seja, eles tinham uma escolta para chegar nesse lugar. Então eles eram cavaleiros armados, saíram com um destacamento grande, rápido, às pressas, e tinha todo um aparato político da época. Isso aqui causa, né, nessa comunidade que estuda esse tipo de assunto, um frenesi danado. Todo mundo acha que os cavaleiros templários se acercaram da arca e a trouxeram, porque até não só poderes públicos e eclesiásticos ajudaram nessa retirada. Naquele lugar onde nessa época se pode garantir, né, um melhor segredo, um melhor sigilo, uma melhor vigilância, um esconderijo para tal artefato. Bom, vamos agora passar para o que aconteceu com a arca nos últimos anos. Os povos que tomaram conta de Jerusalém após a sua queda. Muitos povos passaram por Jerusalém após o sumiço da arca. Bom, nada de Montenegro, Etiópia ou Babilônia, você se descarta isso na narrativa nova. Há quem diga que a arca da aliança continuou em Jerusalém, mesmo após a destruição do templo, onde ela ficava, só que alguns metros abaixo. O problema é que nos últimos 2.500 anos, vários povos conquistaram e reconquistaram a cidade santa de Jerusalém. E todos eles podem ter encontrado a arca da aliança. Vejamos, vamos pelos anos. 537 a.C., os persas derrotam os babilônios, e seu rei, Ciro, devolve Jerusalém aos judeus. As obras do novo templo são concluídas em 515 a.C. Depois, em 332 a.C., o líder macedônio chamado Alexandre, que logo foi referenciado de Alexandre o Grande, ele derrota o rei da Pérsia, Dario, e conquista a Palestina. Isso ele estava indo rumo à Ásia, então ele passa por Jerusalém. E nessa estrada de Jerusalém também há indícios que de repente ele possa ser apoderado da arca. Só indícios. Em 320 a.C., 3 anos após a morte de Alexandre, a cidade de Jerusalém é capturada pelo faraó egípcio Ptolomeu I. Em 198 a.C., os Seleucidas tomaram a Palestina e saquearam o templo, mas, liderados por Judas Macabeus, os judeus recuperaram Jerusalém e a cidade santa. Vejam uma reviravolta atrás da outra. Em 63 a.C., a Palestina é anexada ao Império Romano, e no ano 70, após a revolta em Jerusalém, o segundo templo é arrasado, completamente aniquilado pelo imperador Tito. Depois, em 135, o imperador Adriano refunda a cidade com o nome de Aélia Capitolina, expulsando de lá tantos judeus, e depois só se tornariam em 438. Em 614, já da nossa era comum, a Pérsia toma Jerusalém.
retornaram e exigiram que os judeus se convertessem ao cristianismo. Em 638, 6 anos depois da morte do profeta Maomé, o fundador do Islã, o califa Omar toma Jerusalém. Ele permite que os judeus retornem. Ele tem uma outra visão, não permite que os judeus retornem. Em 1099, liderados por Godofredo de Bouillon, os cavaleiros cristãos da primeira cruzada capturam Jerusalém e expulsam judeus e muçulmanos. Em 1187, a cidade é retomada pelos muçulmanos. Esses são liderados pelo general e estadista curdo Saladino. Em 1244, a dinastia muçulmana Ayyubide anexa a cidade de Jerusalém. E em 1260, um grupo de ex-escravos dos Ayyubides se revoltam, os mamelucos, depois que eles se rebelam, eles conquistam a cidade de Jerusalém. Em 1517, os turcos otomanos do sultão Selim I chegam à cidade de Jerusalém e a ocupam pacificamente, sem resistência dos mamelucos, porque realmente não dava para ele, era tipo assim, 40-1. Então eles preferiram realmente não lutar, foram inteligentes. E em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses conquistam a Palestina. 3 décadas depois, após a Segunda Guerra Mundial, eles aceitam sair de lá. Nós também chegamos nessas terras. Em 1948, também próximo a nós, o Estado de Israel declara independência e fica com Jerusalém Ocidental. O lado oriental, mais antigo, é controlado pela Jordânia. Já em 1967, os israelitas derrotam os árabes na Guerra dos 6 Dias e dominam a cidade e a região. Eles subjugam os árabes. Agora eu vou fazer um breve relato sobre essa Guerra dos 6 Dias para a gente voltar na África. E parece que, segundo alguns escritores, historiadores, a África não tem alguma coisa a ver com essa guerra. Resumo histórico da Guerra dos 6 Dias. De um lado, o recente Estado de Israel formado tinha 264 mil soldados, 300 caças e 800 tanques só. Do outro lado, a força militar árabe, composta por Egito, só o Egito tinha 240 mil soldados, mais Síria, Jordânia e Iraque, com 300 mil soldados, 957 caças, 2.504 tanques. O total de soldados das forças árabes eram 547 mil soldados, mais os apoiadores árabes. Aí a gente fala do Kuwait, da Líbia, da OLP, da Argélia, do Sudão, do Marrocos, do Paquistão, tudo isso. Baixas, agora vamos ao resultado dos 6 dias de guerra. Baixas do conflito pelo lado de Israel. Tem uma variação aqui de 776 a 983 mortos, variando dos judeus, né? Então, vamos dizer que morreu 900, claramente. 4.517 feridos, uma guerra sangrenta. 15 aprisionados, 46 caças abatidos, 400 blindados perdidos. Isso do lado israelita. Do lado árabe, 15 mil mortos, isso foi maior. 45 mil feridos, 6 mil aprisionados, 452 caças abatidos e 965 tanques danificados. Foi uma lei. Quem já assistiu filmes que eu vi sobre, sabe que Israel no primeiro dia eles matou a guerra, porque ele começou a bombardear os postos de comida, combustível, as estradas, as fábricas e todos os campos, né, de pouso, todos os aeroportos. Eles não tiveram reação. Os árabes, muitos dos seus armamentos não saíram nem do chão. Eles não tiveram tempo de reação. Podemos notar que os números desse combate entre judeus e os árabes são bem favoráveis ao povo judeu, embora as forças árabes fossem bem maiores e com muitos aliados. Alguns estrategistas estudiosos nesse assunto chegam a questionar como os israelitas conseguiram tal feito em apenas 6 dias, pois haja visto que levaram a uma inquestionável desvantagem perante os árabes. Os teóricos da teoria da conspiração chegam a dizer que essa suposta vantagem dos judeus está de alguma forma ligada aos ditos tais poderes especiais da Arca da Aliança.
Isso aqui já é muita viagem, mas é o que tem no livro de história, vocês correrem atrás, eu vou passar aqui depois da lista de alguns. É o que mais se fala, de alguma forma, a Arca da Aliança interviu nisso aí. Todavia, no campo das possibilidades, é só mais uma das inúmeras afirmações sobre a Arca da Aliança e seus poderes sobrenaturais, ou seja, tem mais cara de falácia do que outra coisa, mas isso não sei mesmo. Vamos ao final. O que sabemos de fato é que a cidade santa de Jerusalém mudou de mão várias e várias vezes nos últimos séculos, e a Arca da Aliança, se não foi destruída ou totalmente destruída pelos invasores, pode estar em qualquer lugar da Terra, ou ainda quem diga e defenda a tese, essa que é muito louca, que a Arca está fora do planeta. Bom, já ouvimos muitas conjecturas sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Agora se faz necessário usarmos certa medida de discernimento e tenhamos em mente tudo o que aconteceu historicamente nos últimos 3 mil e poucos anos envolvendo o assunto Arca da Aliança. A quantidade das muitas matérias publicadas sobre o artefato só é superada pelo número de mitos, lendas, fanatismos, fantasias, inverdades e fakes sobre a Arca da Aliança. Com um estudo mais aprofundado sobre o tema, podemos ter um pano de fundo maior sobre tudo que acerca esse misterioso objeto, a Arca da Aliança. Tenhamos cuidado com as nossas conclusões, pois no meu humilde entendimento das coisas, esse tema ainda vai render muitas teses, palestras, filmes, livros, etc. Como estudiosos que somos, tenhamos em mente o seguinte: Sigmund Freud ele fala uma coisa muito interessante. Certezas absolutas nos servem perante a novos horizontes. Então, pesquisa feita pelo João Marcelo, sou eu. A bibliografia, vamos lá, eu vou passar alguns livros muito legais para eles. A Bíblia Sagrada, tem um C, várias edições. Dicionário Prolog de Hebraico, esse quebra no galho. O Dicionário Hebraico Aramaico, também quebra o galho. A Bíblia SSP, Sociedade Bíblica Brasileira em Hebraico, também muito legal para a gente que entende um pouco do hebraico, você consegue caminhar. Você consegue, por exemplo, um texto, sei lá, de 10 linhas, e um dia consegue transcrever, mas tem que ter um tempinho para perder. O Alborão, de Mansur Sharita, muito legal, o português que ele pega. O Dicionário Digital para a Tradução do idioma Geis, esse aqui é muita chave para conseguir. Os Guardiões da Arca de Deus, pelo pastor José Antônio Correia, e por incrível que pareça, é um assimileano, não é fanático. Aonde está a Arca da Aliança, pelo pastor Gignon, também é legal. O artigo de estudo do Ministério Ensinando Sião, que é uma escola lá de Minas, uma escola bíblica muito interessante. Aonde está a Arca, o pastor, acho que é Mateus Fernandes, muito legal. Reportagem sobre a escavação de Aksum, ou seja, do lado da igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia. O site Filosofia Imortal, a Arca da Aliança, foi descoberta. Tem várias conjecturas, várias coisas que a gente pode concordar ou discordar. O estudo referente à Arca da Aliança, do terrorismo, ou seja, do profeta Samuel e o rei Saul, faz várias conjecturas sobre a Arca, sobre a estada do artefato. Temos ainda a Arca da Aliança de Verbuck, sobre o rei primeiro da Etiópia. David Betshaw, ou Ibn Ahmed, da Etiópia, também é um livro muito legal. E bem, você consegue em português fala, Daniel, aqui é o arquivo, como é que eu preciso aqui agora? PDF. Você consegue PDF na internet, dá para ler, dá para entender bem em português. O Evangelho segundo o Espiritismo, uma Kardec, eu usei para fazer algumas conjecturas de um outro livro que eu li, para poder entender algumas das hipóteses mais loucas. Eu considero tudo. Depois buscar, mas eu considero tudo. E aí, Biblioteca Templária, muito legal isso aqui. Ética de Aristóteles. É uma crônica que Aristóteles faz, você consegue linkar algumas coisas com a Arca da Aliança. Uma História de Deus, por Kai Armstrong, legal. Elogio da Loucura, Erasmo de Rotterdam,
feita lá em Sabal, Sheba, por Diva Frazão, livro em português, muito legalzinho. 6 Dias de Guerra, Michel Ory, ele fala sobre a Guerra dos 6 Dias. A Porta dos Leões também fala sobre a Guerra dos 6 Dias, de Steven Pensfield. Os nomes que para mim é meio complicado, não estou vendo isso. Wikipédia, agora você não, Wikipédia tem muita baboseira, mas de Arca da Aliança, eu acho que dá para tirar uns 15%, subiu, né? Geralmente dá para tirar 2%. De Arca da Aliança, se você souber caminhar, Wikipédia dá para tirar uns 15%. O documentário completo da National Geographic, a Arca da Aliança, foi a base. Eu sei, porque é uma pesquisa séria. Eu não botei aqui o que eles pesquisaram. National Geographic ainda mais 3 folhas para ficar. Bom, meus queridos, é isso aí, está aberto a pergunta. Meu venerável mestre, alguma consideração? Meu sereníssimo meu mestre, um profundo pesquisador profundo. Hã? Nada. Aberto a perguntas. Agora é o que vai acompanhar. É raro, eu vou passar tudo isso aqui. É que hoje eu não tinha isso em casa disponível. E na última palestra eu escolhi por outras folhas. Eu fui ver isso hoje para cá. Você vai colocar. Esse negócio de passar para nós já. Mas eu estava consultando tudo, eu ia errar. Eu lembrava o livro, o estático de Silvio. É um livro de Peter que fala História e Teoria Social. Esse livro tem uma passagem muito interessante. Ela fala que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Eu acho que hoje você, aqui, Marcelo, trouxe exatamente essa ideia para nós, né? Trouxe a história que muitos querem esquecer, muitos não querem saber a verdade. Sobre a Arca da Aliança, são várias conjecturas e várias teorias. O último livro que eu li sobre isso, né? Não sei se foi um livro ou se foi um documentário, que mostrava a história da Etiópia. Exatamente, que eles ainda mantêm essa tradição de identificar ou pelo menos marcar para a sociedade mundial que a Arca da Aliança pertence a eles, está localizada numa determinada ilha etíope e eles mantêm ainda a tradição desses monges não saem de lá para nada por marcar a coisa, o que deixa na sociedade uma eterna dúvida. Uma eterna dúvida da realidade, se tem ou se não tem. Em contrapartida, você olha aquilo que existe no Vaticano, os tesouros sagrados do Vaticano. Isso não existe livro, existe filme que fala sobre isso. Um filme recente chamado Inferno foi uma ficção, um filme de ficção, mas que fala mostra em algumas passagens aquilo que existe oculto dentro do Vaticano. E para eles também é interessante manter essa dúvida na sociedade, se lá existe ou não. Isso fica caracterizado no último incêndio que teve na França, na Basílica de Notre Dame, alguns tesouros que estavam ali guardados, que foram protegidos do incêndio. E depois se aventou a possibilidade daqueles tesouros que foram ditos recuperados, não eram os tesouros da verdadeira época, que estavam guardados na Basílica de Notre Dame. E isso é uma eterna dúvida que nós temos. Então, esse é só uma consideração, não é uma pergunta, nada mais. O que você falou hoje em determinadas passagens explica, inclusive, o momento atual da nossa sociedade, das guerras que continuam sendo travadas contra o fundamentalismo religioso. Você trouxe uma passagem importante sobre isso, contra a posição de Israel, de Jerusalém, tem em frente aqueles conflitos do Oriente Médio, de Irã, Iraque, Jordânia. Aqui nós temos uma gama de militares grande que trabalham com isso, obviamente, muito melhor do que eu. Eu sou muito curioso de ficar lendo sobre isso, mas queria te agradecer muito aquilo que você falou. Eu vou deixar a palavra aberta. Essa guerra é totalmente insana. Toda guerra é insana. Eu costumo quase que semanalmente postar no meu Facebook, por lá, uma jovem judia
um jovem árabe, parece que eles estão namorando, e tem dois amiguinhos correndo jogando bola, um jovenzinho árabe e um jovenzinho judeu. Eles precisam postar isso para as pessoas despertarem. O porquê disso? Porque eles são parentes. Por exemplo, meu avô era judeu, então tem uma linhagem longe, mas Nail tem uma linhagem árabe. O que me levaria a fazer uma afronta com ele? O que levaria ele a fazer alguma afronta com ele? Não tem porquê. Meu irmão chegando também uma hora, nos amamos, sempre nos abraçamos, nos beijamos. Por que lá fora não tem esse alcance? O que leva o cidadão a se achar melhor do que o outro por causa do pedaço de terra? Não pode conviver todo mundo? Eu acho muito estranho essa concepção de você querer matar o outro porque você se acha superior. Então, um assassino é superior a outra pessoa, não tem nem lógica esse negócio. E geralmente quem trava as guerras, quem bota no papel, não participa, fica no escritório no ar-condicionado. Eu acho muito estranho. Não sei se na música da Legião Urbana que fala sobre isso, né? E seria interessante se os generais fossem para a linha, né? Para a linha de batalha e os soldados ficassem na reserva. Porque é muito legal você arrumar uma briga com os outros, né? Ninguém quer enfrentar peito a peito, você tem pessoal aqui que tem infantaria, ninguém quer de cara. Mas manda outro ir, aí o outro que não sabe, está comprando uma briga que não é dele. Eu acho muito estranho. Desde novo eu não consigo entender muito o motivo da guerra em si. Eu acho que tudo pode ser resolvido de uma outra forma. No início você leu aí sobre o Salomão, ordenou, mandou fazer a construção da arca. A metragem que você falou, traduzindo para a nossa língua, existe um tamanho exatamente real, o tamanho da prancheta? 44 centímetros, no Brasil, 44 centímetros. Eu mostrando o cotovelo, é o côvado. Então, 2 côvados do milímetro seria 2 medidas 10,5. Então, a arca da aliança, porque o convite mais ou menos essa cadeira. Mas pelo tamanho, altura, largura, essa cadeira tem essa parede. Só que a tampa tem que ser muito pesada. E segundo os livros, era de ouro maciço. Então, para carregar, tinha que ser 4 camaradas parrudo mesmo. Aí que nós temos o relato de. O meu é todo rabiscado, eu vou descobrindo mais coisas, eu vou acrescentando. Aqui a gente tem o relato de Osaka, que foi no ano 1010. E inadvertidamente colocou a mão, porque ele pensou que ia cair. Ela vinha num carro de boi, sendo puxada, naquele balanço ele pensou que ia cair e botou a mão. Só que de modo muito expressa. E não poderia colocar a mão. Isso a parte religiosa. Agora que a parte da ciência. A parte da ciência, segundo algumas coisas que eu estudei, já diz que era linho, era seda e tinha outro pano que eu não lembro. O camarada fez essa combinação, uma superfície de ouro, e esfregou, e falou que com o sol batendo. Ele esfregando essa fricção de carro de boi vai assim, né? Aquele tecido dançando. Isso causava uma eletricidade estática. Quando usava o amor, uma descarga. Essa é a explicação científica. Agora, a grande maioria das pessoas vai ficar com a explicação teológica, que foi um mandamento de Deus. Mas essa experiência já foi feita em laboratório e prossegue. A descarga é violenta. Você pode ver que quando um carro vai no posto, tem até uma ferramenta. Eu quero botar o combustível no posto. Então parece que o linho, não sei como o tecido era linho, era seda, eu lembro. Então faz um dialético. Pô, ele podia estar de sandália, mas deserto, areia, úmido, né? Suado, o deserto. Botou a mão, condução, suor, água e sal, condução. A parte científica tem muita explicação, mas tem um mistério de Deus. Aí que a gente fica, né, como um teólogo, é o famoso a cruz e a espada, né? Então, o que será que isso foi colocado na Bíblia, colocado no livro sagrado, para nos exortar a sermos obedientes à palavra?
Aí a gente fica assim, será que isso foi colocado à toa? Que era uma manifestação física de cidade? Então, né? A gente fica meio assim. E muitos outros livros sagrados contêm essa informação. Então, o apóstolo Paulo foi que todo escritura é inspirado por Deus. Então, isso não está escrito ali à toa. Algum proveito tem que ter para a humanidade. É que a gente às vezes não consegue chegar. Outra coisa, você falou do arco real. Tem alguma coisa a ver? A aliança não fez arco real, porque não vou dar spoiler. Eu tenho aqui na minha pasta o QR Code, você pá, e no próximo tu já entra e você vai dar continuidade ao estudo da Arca da Aliança de hoje. Muita coisa. Muita explicação. Alguém está aqui, não. Tinha um irmão que vinha que ele vai fazer o trabalho do Santos dos Santos. Aí eu falei para ele assim, ó, assiste lá a palestra, por alguma coisa não pode vir. Eu vou dar um spoiler lá. Você falou também, Marcelo, da aliança com o povo, do altar, essa loja de maçônica. Guaraci é antigo, Guaraci tem precisão de maçonaria. Tu lembra, né, as lojas do escocês antigo e aceito, que desse lado aqui tinha uma menorá e tinha boa foto da Arca da Aliança, uma representação ao altar assim, nesse cantinho. Isso foi enxertado. Viu? Foi enxertado. Foi enxertado. Não. Eu estou dizendo, mas eu não peguei, eu faço 10 anos agora. Agora sim, né? Eu estava pensando aqui, o Soares lembra, e nos graus filosóficos não posso dar história. Vocês têm que vir fazer com a gente. Essa questão é interessante, boa noite, Brasil. Pegando esse gancho, isso foi muito um enxerto que se fez lá atrás. Aliás, antigamente, não que não exista hoje. Agora você me lembrou aqui, existem lojas hoje, independente de potência, que você vai perceber que pratica o mesmo rito, que em tese deveria ser igual, mas que vai inserindo, o venerável, a loja tem os seus costumes, ele vai inserindo isso, mas isso não compreende a ritualística, muitas das vezes nem a própria legislação daquela potência, você dizer. Mas existem costumes, isso aí vai em algumas lojas, você vai ver ainda lá um candelabro, uma réplica de alguma coisa, mas assim, não tem nada a ver, vamos assim dizer, diretamente com o simbolismo nosso, exatamente. Exato. Por exemplo, se formos falar do simbolismo do primeiro grau, né, por exemplo, dentro do rito escocês, qual é o simbolismo? É o que está no ritual. Pronto. O que passa daquilo, você gostou, botou lá uma estatuetazinha na sua mesa, beleza. Mas isso não pode integralizar de alguma forma o contexto simbólico ou ritualístico. Mas acontece. Tem uma loja, por exemplo, que ao invés do altar dos juramentos, você vai ver que ele tem lá como se fosse aquela do sacrifício. Literalmente, você vê quase que os bois ali, enfim, tem loja que mantém, mas não tem nada a ver com a atualidade simbólica nossa, entende? Mas acontece, no passado era mais comum, hoje está menos, mas ainda tem. O escocês, por ser muito grande, você a maioria das lojas no Brasil, o seu rito escocês, antigo e aceito, é muito difundido. Então o rito escocês é visto até como uma coisa de retalho, nesse sentido. Muita gente inserta coisa no rito escocês que não tem. Por exemplo, nós temos 3 vertentes. Nas 3 vertentes que nós temos aqui no Rio de Janeiro, tem muita diferença. Uma, o mestre de cerimônia vai na frente, ele conduz. Na outra, ele leva a pessoa vai na frente e vai atrás. Em alguns tem bastão, em alguns não tem. Se você for começar a ver, eu já fui em loja que tem um mar de bronze aqui na frente, enorme, dá para assar um boi fazendo churrasco. Mas tem outra vertente que diz que ele é lá, onde está aquela fonte. Então, o rito escocês é muito grande. E tudo que é muito grande é difícil você segurar. Até por isso que eu faço uma brincadeira com os meus patrícios, com os portugueses. O pessoal diz que o português é burro, mas eu acho engraçado. Eles são burros, são isso, são aquilo, mas eles conseguiram tomar conta de todo um território, não tinha essa armada toda, na época eles eram uma potência, mas não tinha essa moral toda, tomaram conta de todo o território, quase um continente que fala o mesmo idioma. Isso é muito difícil. Isso é um feito, ninguém fala sobre isso nas escolas, mas isso é um feito muito difícil. Eles pegaram a parte do território, avançaram na parte dos espanhóis, até não disse que eu vejo espanhol, eu vivo no meio. Eu falo o seguinte, meu irmão, o espanhol não sabe administrar nada. Que isso, Marcelo? Pô, vocês ficaram com um pedacinho de terra, lotearam para mais 15. Eu
E o português tomou conta do dele, avançou no de vocês e todo mundo fala o mesmo idioma. Isso aí, se vocês parem para pensar, é algo fantástico. Fomos invadidos por holandeses, aqui no Rio de Janeiro, por franceses, não foi de graça, não. Mas é que o livro de história só conta o que interessa, ou o que não interessa. Uma pena a Holanda não ter vingado. Pô, Uma pena. deixa quieto, Pernambuco. Meu venerável, só que essência. Primeiramente, parabenizar o senhor Marcelo pela brilhante exposição do seu trabalho, da sua pesquisa. Já acompanho há algum tempo os seus trabalhos, né? Senti falta só da cópia, e depois da gente Vamos dar. evidenciar essa cópia, seria interessante, para a gente acompanhar, pontuar, revisar. Dizer que a temática em si já é bem palpitante, né? Falar da Arca da Aliança, independente de qualquer segmento, de qualquer credo, crença, mas para uma sombra, vamos assim dizer, ainda mais agora que a gente está falando tanto de arco real, né, como o nosso irmão Fulvio falou, é algo que está bem em voga nos nossos dias, né, o simbolismo tão marcante da Arca da Aliança. E algumas coisas que eu acho interessante, pegando um gancho do que você falou, Marcelo, é que o simbolismo, no aspecto pelo menos de espiritualidade, de religiosidade na época, né, traçando um parâmetro aí entre o período veterotestamentário, que é o Antigo Testamento, e o período neotestamentário, o Novo Testamento, o período da lei, onde a gente percebe o seguinte: a Arca da Aliança ela caracterizava de fato a presença do Eterno, do Altíssimo. Então, desde lá do deserto, né, quando a coisa foi criada lá, a questão a tenda, da congregação e tudo mais e tal, era para que houvesse um local para que o que representasse a presença do Altíssimo repousasse e permanecesse. Quando os judeus eles partem para a ideia do templo, aí já em Davi, né, a ideia de Salomão, que para nós é extremamente simbólico também, fala muito aos maçons, ele consegue levar a termo o projeto, é para que houvesse uma casa onde repousasse e habitasse o Eterno, a presença do Eterno. Então, até no livro da lei, quando vai falar da inauguração, vamos dizer assim, a sagração do templo que nós fazemos. Tem uma palavra grega só para falar dessa presença. É parousia. Presença você sentida, não vista, não observada, mas sentida. Os pontos sacerdotes entraram e se arrepiava todo. Além da parousia, essa questão toda, na sagração do templo, que nós chamamos de sagração, mas fomos assim, a inauguração do templo, do primeiro templo, há um momento que o livro da lei descreve que a fumaça da glória, que também é o termo Shekinah, né, glória manifesta, ela toma aquele ambiente. Isso para nós tem muito simbolismo quando a gente sabe o tempo. O Talmud fala claramente que faiscava entre as asas dos querubins que olhavam para baixo, olhavam para dentro da glória de Deus, os que faiscava a Shekinah. Isso é muito claro no Talmud. Ou seja, ali era a presença, a morada do Eterno, vamos assim dizer. Por isso que ninguém profanamente poderia tocar na arca, né? Ou seria consumido na hora como aconteceu. E aí o que acontece? Traçando um parâmetro, e aí independente da questão de credo, mas como é que o próprio livro da lei ele vai se complementando, né? Agora pegando para o aspecto, vamos dizer, do Cristo, né? Independente da questão do cristianismo ou não. Mas quando Cristo confronta os principais sacerdotes diante do templo, e ele diz que os sacerdotes, os fariseus, derrubariam aquele templo morada do Eterno, do Altíssimo. Mas que em 3 dias aquele templo seria soerguido, reconstruído. E aquilo vira um frenesi, ninguém entende bolhufa do que ele estava falando, chamado de louco, de herege. Mas o que ele estava dizendo ali no contexto do Cristo? De que o templo físico, que era no Antigo Testamento, a presença do Eterno, a morada ali da Arca da Aliança e tudo mais, na verdade, naquele momento, naquele novo momento, ele, o Cristo, era a morada do Eterno, ele era o Filho do Eterno. Então, apontou para a profecia, assim dizer, da própria morte e ressurreição dele. Ou seja, quando ele entra no templo, os chicotes de porta já expulsa o pessoal, ele já condena o templo ali. Os vendilhões do templo. Falando do templo. Aí ele já condena a atitude, tipo assim, está com o dia contado. E assim, pegando o último paralelo com a nossa realidade, que muito diz a nosso respeito à questão do templo de Salomão,
É por isso que nós usamos o termo, diferente do que alguns pensam, não é profano, a gente não está aqui menosprezando o que não é maçom, o que não é iniciado, mas é aquele que não tem entendimento. Então, por isso, a reverência no templo. Vejo que simbolicamente é aquilo que nós entendemos e acreditamos como sagrado. O que falta aqui, assim, no Brasil, é o estudo da etimologia das palavras. Fano, dentro do templo. Ou seja, profano, fora do templo. Então, você não tem esse entendimento. Não é iniciado aquilo que não é sagrado ou que esteja no local sagrado. Então, assim, fechando, meus irmãos, a importância de conhecermos aquilo que nós praticamos se dá nisso. Quando nós conhecemos o porquê do simbolismo, o que significa, o que a gente vem fazer aqui dentro, a gente começa a ter uma reverência, um respeito maior por tudo isso que nos cerca, né? Independente do credo religioso de cada um. Aí também uma resposta: por que o maçom não pode ser ateu? Porque nada disso faria sentido para ele. Independente do credo de cada um de nós que aqui está, nós temos algo em comum. Todos nós, de alguma forma, cremos no ente supremo. E a partir daí, aquilo que nós entendemos como sagrado, nós respeitamos, na individualidade de cada um. O profano que seja ateu, ele acha que ele existe por um fruto do acaso, uma explosão atômica, ou seja lá o que for. Essa é a razão de que não teria espaço no nosso meio, não entenderia a razão que nos traz aqui todas as semanas. Parabéns, meu irmão Marcelo, parabéns ao venerado, à loja pela iniciativa. Essa iniciativa que está tendo corpo no corpo, está tomando a proporção, isso vem muito a calhar com a nossa Secretaria de Cultura. Eu estou sempre em contato com ela, sempre conversando. Por quê? Se a gente não atacar na base, na cultura, se a gente não começar a progredir como maçom, se a gente não tiver o entendimento, o que a gente tem que fazer aqui? Bater malete, trocar uma ideia, ir embora? Maçonaria é estudo, sim. É cultura, sim. Maçonaria, quando eu vim para cá, aqui é a extensão da minha casa. Eu gosto muito de estar aqui. Você não me viu estar aqui contrariado, eu acho que tem que ir embora. Eu me amarro em minha a gente chega cedo pra caramba. Você sabe disso. Aqui é muito legal. O Romeuzinho, né? Eu estava falando de Romeuzinho. O Romeuzinho vibra com o seu dia, que ele não vem e fica triste de casa. A gente sente falta. Então, isso, assim, vocês entenderem isso. O que é maçonaria na vida de cada um? De repente é um questionamento, é uma reflexão. Essa administração que está hoje, nosso serviço, André Vanderlei, com toda a sua equipe, está muito atento a isso, a tirar o Borges de uma situação e levar o Borges a uma outra categoria. Se os senhores estiverem antenados com as coisas que estão acontecendo aqui, os tratados que estão sendo assinados, realizados, as coisas, os intercâmbios de fora, as coisas estão sendo trazidas para cá, nós já conseguimos implantar nessa administração do Rio brasileiro, conseguimos agora o arco real. Cara, não tinha. E vamos conseguir outras coisas aqui, não vou dar spoiler não. Dentro em breve vocês vão ter tudo na potência de vocês ao alcance das mãos. O ré, né? Começou o ré, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na potência. Então, se os senhores estiverem antenados, os senhores vão começar a enxergar que esse Borges não é o Borges do seu detalhe, é um outro Borges. E tem tudo para crescer mais ainda, só depende da ajuda de vocês, todo mundo pegar um pouquinho. O nosso venerável novo, esperto, atuante, o Fábio lá na 22 já começou com isso também, estudar, botar cultura. As outras lojas me chamaram e depois de mim vão vir outros palestrantes, porque eu fiz um grupo no WhatsApp, comecei a botar a galera, e aos poucos eu estou dando umas dicas, está até bem parado. Aqui mesmo na nossa loja, na 06, eu já enxerguei 4 futuros promissores palestrantes. 4. E o pessoal novo que veio, pessoal novo. Daqui a pouco essa galera está fazendo para tudo que é lugar. E quando eles vão falar, mas você está onde? Fazendo na loja, no shopping, em qualquer lugar, na Rosa Cruz, no Getúlio muito. Eu sou da loja Amor, Fraternidade e Justiça. E meu marido, número 6, da loja do Borges. Vocês estão entendendo a dinâmica que isso vai crescendo, vai crescendo. Vocês têm que colocar o nome do Borges onde ele está, lá em cima. Mas só depende de vocês. Eu tenho 12 palestras prontas daqui a pouco. Isso vai repetir. Eu quero escutar vocês. Eu quero escutar os novos. Vocês têm muita coisa a nos ensinar. Tá bom? Eu acho que eu fico por aqui, mas eu não queria perguntar. Poxa. Eu só vou atrapalhar mais, né? A questão das dúvidas.
questão das dúvidas aí, da suposta local onde está a Arca da Aliança. No livro que eu li, vou lembrar o autor aqui no livro 4, a Arca da Aliança tinha 1,10 m por 70, de largura, 70 de profundidade, tinha aquelas argolas, e ninguém poderia tocar porque Deus falou que havia a morada dele. Então só ia lá uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que se purificar antes para poder chegar lá. E uma vez eles estavam, nessa leitura que eu fiz, eles estavam transportando a Arca da Aliança, iam transportar e colocar tipo uma charrete assim. E eles deram mole lá, a arca caiu, e um dos responsáveis por pegar na madeira, era um papo, né? Pegar aquela madeira de passar pela janela, encostou na arca e morreu. Aí a pergunta é, para aumentar mais a dúvida, se alguém pegou a arca e havia a morada de Deus, alguém não tinha sido purificado como um sacerdote, será que essa pessoa estaria viva, né? Será que ela conseguiria pegar essa arca? A gente vê a preocupação, né, descrita na própria Bíblia. O sacerdote tinha uma roupa própria, uma forma de vestir a roupa. Ele tinha um peitoral, com várias peças, o peitoral era de ouro. Então parece que tinha várias coisas até se colocar próximo à arca. Se você começar a ler o relato que eu falei, os filisteus parece que uma vez roubaram ela, se apossaram dela por algum tempo, eles rapidinho devolveram. Começaram a ter tumores, né, cancerígenos, as unhas caídas, pé, na mão, cabelo. Se você ler o relato, dá a ideia, dá a entender de algo radioativo. Isso é uma suposição. Ou você fica com o relato bíblico, o poder de Deus manifestado em um objeto, que também não deve ser boa coisa de você mexer. Quem será digno de pôr a mão no Oi? Quem será digno de colocar a mão no Sim, aqui o sacerdote fala assim, que será digno, né, de encostar, porque parece que ela fica no pedestal, na igreja em Atsum, segundo estudei, o camarada, ele acorda para se dar 3 voltas, ritualista sobre ela, vai orar do lado de fora, não entra ninguém vê a arca. Isso todo dia, o cara dorme do lado da arca. Você já viu, quando você tem um animal de estimação que ele gosta muito de você, aonde você dorme, ele deita do lado do dorme? Não. O sacerdote é como se fosse um cão, né? Ele dorme do lado da arca como se fosse um animal. Assim, no sentido do amor que ele tem pelo objeto. E não deixa ninguém ver. Alguma pergunta? Vamos lá. A hora é essa. De repente eu até sei. A maioria eu não sei não. Essa teoria muito difundida de o povo, a parte da rainha Sabá,
local descrito, ele já sofreu também com guerra. O que se tem feito, inclusive até a geometria e a construção desse local, supostamente aonde está lá, você acredita que não só o povo que lá estava, mas o povo que veio, vamos colocar, o divino, tenha preparado esse local para a arca, já era um luxo, como o povo judeu fala, os 3 locais pós-tempo que poderia guardar ela. Isso é muita especulação, embora o estudo, eles afirmam, mas quem afirma é quem escreve a história. O povo etíope afirma, o pessoal da Antiga de Síria também afirma. Agora são afirmações que, assim, no meu entendimento, tem muita coisa fantasiosa, porque se eles pegam as tábuas dentro das suas igrejas e fazem a procissão, então por que não também ser uma réplica da Arca da Aliança? Até porque ninguém pode ver, né? Quando você tem, a própria Bíblia fala disso, quando você tem um candelabro, você bota em um lugar alto, para que ilumine tudo e todos possam ver. Se você tem uma preciosidade dessa, por que está escondida? Então isso gera muito mais perguntas do que fornece respostas. A desconfiança é muito grande nesse sentido. Eles possuírem tal artefato e não mostrar para ninguém. Cara, parece que ou eles sabem que realmente não é, ou então eles têm uma réplica. Porque o relato diz que foi levado uma réplica, um dos relatos. Por exemplo, eu tenho aqui um texto interessante, eu não sou bom do latim, latim da minha, é até bem parecido, mas eu apanho pra caramba, eu estou livros de latim, não é livro lá em casa. Tem um texto em latim falando sobre a Arca da Aliança, que tem 2 ou 3 palavras que só existem nesse texto para caracterizar essa passagem da Arca da Aliança em algum local. Aí eu te pergunto, um idioma que foi tão difundido no passado, e eu já procurei com várias pessoas, já fiz escola, já falei com professor de latim, já liguei para pessoas, ninguém consegue me explicar a origem e a etimologia dessas palavras ligadas à Arca da Aliança. Então parece que são palavras que foram criadas na época para descrever a passagem da Arca. E é um escrito que está no mural, na própria França, que veio daqui, ó. No portal do norte, né? Lá em Chartres. É chamado de, olha só o portal, ele é chamado de Portal dos Iniciados. Já começa assim, tem 2 colunas aí, esculpidas em relevo, ostentando uma, a imagem que seria do transporte da arca por uma junta de bois, ou seja, 4 bois, né, puxando uma carroça, uma junta de bois, com a legenda que é ruim, né? Diz assim, Arco Chedim, que a outra diz, Arco de Rome Chedim, ou seja, um homem cobre com um véu e o outro agarra com um véu. E perto dali, para a situação de ter um monte, segundo a visão, com vários cadáveres, entre os quais se distingue um cavaleiro com cota de malha. Aí já se dá a ideia, já se liga a ideia dos cavaleiros templários. Sabendo que essa igreja, essa basílica na França, ela é totalmente favorável à ordem templária. Então, cada um puxa sardinha do seu lado. Se fosse um local neutro, nós poderíamos dar um pouquinho mais de crédito. Mas lá, eles só falam de templário. Eu estudei, eu tentei entrar em sites para entender essa igreja, essa basílica lá de Chartres. A essência deles é templária. Então, nada mais plausível que eles puxarem a sardinha para o lado deles. Aqui tem um texto aqui, da legenda, que fala assim, e admite tudo, seres, ou seja, admite tudo, possivelmente, seja admituir, que não existe essa palavra no idioma latino. Então eu fui pesquisando, eu fui entrando, eu cheguei à conclusão que cada um puxa um pouquinho para si. Eu acho que ninguém tem a verdade absoluta de nada, que tudo é suposição. Cada um com o seu achismo pessoal, aquilo que mais lhe agrada. Eu fico com a ideia de que de repente ela nunca saiu de lá ou que ela foi destruída, mas destruir alguma coisa sagrada do Eterno é complicado. Entendeu? É complicado.
Então, eu fico muito com o pé atrás com a situação de que botou fogo e destruiu lá. As coisas não funcionam muito assim, não. Se você vê lá esse Deus, esse Eterno, esse Jeová do Antigo Testamento, ele não deixava muito barato as coisas, não. Então, eu acho muito estranho ela ter sido destruída. E eu acho muito estranho alguém ter esse objeto com os conhecimentos. Quais são os conhecimentos? As tábuas da lei estão dentro dela, o cajado de Arão, que floresceu, e o pote de maná. Só que o interessante, segundo os estudos que eu fiz, esse pote de maná dentro da árvore, ele não se estraga. E o maná que foi dado ao povo judeu era só naquela hora. O primeiro não podia guardar, ele dava bicho e estragava. E o maná dentro da árvore não se estraga. Aí, mais uma vez, a presença do Eterno. É complicado você dizer que uma coisa dessa, um artefato desse foi destruído. Pode falar, meu venerado. Eu estudo isso aqui desde o seminário, desde rapaz. E muita gente fala muita coisa, mas ninguém prova quase absolutamente nada. Você faz aquilo que o historiador, o cientista busca no momento. Tentar buscar a resposta para diversas perguntas. A minha esposa fala assim: você é cético e puro? Não, eu escuto, eu analiso. No outro dia teve um camarada, um primo meu, que me trouxe um livro muito interessante no passado. Ele me trouxe um livro. Olha, você vai gostar desse livro, livro grossão, mas de que se trata? Para dar uma prévia, né? Meu primo falou: olha, esse livro aqui é o seguinte: esse livro é psicografado pelo cara que é ET. Aí eu falei: pô, cara, aí eu falei: meu primo, Gal, gosto muito de você, vai ser muita maconha. Pô, ET já é um troço estranho, psicografado já é um troço estranho. O livro psicografado pelo ET. Eu falei: pô, aí não, cara. É sério, mas dessa idade assim, ó. Olha, não vou encarar isso. Vou esperar virar o filme. Não, dessa idade assim, eu tenho um dia, tem noção do meu. Falei: não, tem outras coisas mais importantes para ler. Esse eu descartei, mas geralmente eu leio tudo. Meus irmãos, meu irmão Marcelo, em nome do nosso serviço, me pediu para que pudesse, nesse momento, te presentear de alguma forma. Eu gosto da loja, se me permita, meu serviço. Me permita, meu serviço. A camisa é grande. Você sobre essa. Baby Look? De valor, de qualidade. Acho que os valores Muito obrigado. uma camisa. Nesse momento que sobre essa homenagem, eu vou pontuar uma coisa para vocês pensarem, cara. Os Estados Unidos e a Inglaterra são países grandes na sua cultura, grandes na sua parte social, grandes em muitas coisas. Por que esses países são grandes? Eles têm por hábito premiar as pessoas, os cidadãos comuns. Às vezes o camarada ele vai em de rua, mas ele, né, sobre essa, ele é premiado, a prefeitura chama, deu um folheto. Então, quando você reconhece outra pessoa, o status de outra pessoa subiu, mas o teu ficou lá em cima, e o da comunidade volta também. O Gorge tem essa primícia. O Gorge está sempre homenageando os seus membros, os senhores são sabedores disso. Está sempre ali, ombreado. Por isso que eu digo que essa potência tem tudo para daqui a poucos anos ser uma das maiores potências da América Latina. Não estou mais falando do Brasil, isso foi no dia passado. Eu estou otimista que a minha potência vai ser ponto de lança daqui a alguns anos. E vai assim crescer, mas não é crescer na soberba, vai crescer na ética moral, crescer na sua forma de conduzir as coisas. Hoje nós temos uma equipe de trabalho muito alinhada. Isso só acontece porque a gente tem um administrador para fazer isso para o nosso serviço. Você não consegue fazer nada sozinho. O serviço fez, montou uma equipe e coordena. E as coisas andam. É só cada um fazer o seu pedaço que o Gorge cresce. Bom, não vou falar mais não, porque eu sou o gorgiano hoje. Era o que continha. Muito obrigado. Boa noite. Tem mais alguma pergunta? Por favor. Em relação a tudo que ocorreu, já tocar, ocorreu, ser feitos todos, né? Eles foram comprovados cientificamente. Eu sei. Não, tudo bem. Uma vez eu vi uma entrevista de um cientista famoso aí,
visitando o Brasil, sobre essa parte de religiosidade, o que ele achava, de crenças em relação à ciência. Ele respondeu que a ciência era muito boa, que ela podia provar. Então, qual a tua opinião pessoal sobre esses dois pontos? Ciência e religiosidade. Bom, eu comentei já brevemente, eu falo de novo. Eu vi toda essa pesquisa, eu estudei, eu entrei, eu vi várias vezes, eu queria me convencer de alguma coisa simples, pegaram uma réplica da arma pequena, fizeram o balanço do carro, botaram os tecidos em cima e eles mediram quanto seria a descarga. Na primeira vez, deu 17 mil volts, que mataria usar a fulminaria. Mas depois que eles aprimoraram o negócio, fizeram um ambiente mais seco e botaram aquela terra, né, do deserto, aquela areia, o camarada com suor, deu 32 mil volts. Ou seja, comprovadamente, cientificamente, ele poderia ter morrido por ter tocado inadvertidamente num objeto energizado. Porém, tem um texto bíblico, tem a Torá, tem o Talmud, os livros todos judeus, todos eles fazem referência a isso e falam que foi a desobediência. No caso, eu tenho que ficar com a minha linha, até porque eu sou bispo de nascença. Eu não tenho muita escolha para ir para outro lugar. Sou cético, muita coisa, eu vi a comprovação científica, porém a ordem divina precede a explicação científica, ou seja, foi primeiro. É que nem quando eu falo da história de Gilgamesh, eu vou no primeiro, eu vou no primais, eu vou na fonte, e os outros são próximos. Até porque tem que ter uma causa morte. Aí já fala o advogado, aí já Tem que ter uma causa morte. alguém tem que assinar esse laudo. É o laudo. Então foi assim, por enquanto, vai ficar com a desobediência ao Altíssimo, ao Eterno. Cada um pode acreditar no que quiser. Agora sim, faz uma pergunta nenhuma, agora sim. Vamos fazer uma forma para encerrar aí? Vamos.